Boa tarde a todos. Vamos então começar com o webinar. Eu sou o Guilherme, sou técnico de suporte do Solid Edge na CADFlow e hoje vou-vos trazer então o webinar sobre visualização no Solid Edge. Este webinar vai falar sobre temas como as vistas explodidas, as animações, a renderização, mas também vai falar sobre temas como a performance do Solid Edge ao lidar com assemblagens grandes. Estas assemblagens grandes por vezes tornam a performance do computador um pouco pior, torna-se chato de lidar com os problemas do computador, ou melhor, a velocidade do computador, e o Solid Edge tem algumas funções que melhoram essa performance. Então, em relação às assemblagens grandes, há algumas dicas para melhorar a performance. Existe um modo de pré-visualização para assemblagens grandes. Existe também o Large Assembly Mode, que basicamente é uma maneira do Solid Edge bloquear certas definições de visualização, como sombras, certas texturas, etc. Vamos também abordar vistas específicas para este tipo de modelos ou de assemblagens, configurações e simplificações. O Solid Edge, quando se trata de assemblagens grandes, quantos menos objetos estiver a demonstrar no ecrã, melhor a performance do computador. As configurações muitas vezes mostram menos objetos, o que vai melhorar a performance, e as simplificações mostram menos features nesses objetos, o que também vai melhorar a performance. Existem também certas definições específicas, como o culling, o sharpness e o view transition, que podem melhorar a performance ao visualizar estas assemblagens grandes. Vamos então passar aqui ao Solid Edge para vos mostrar a nossa assemblagem. Esta assemblagem tem um total de 24.399 peças, o que torna esta assemblagem uma assemblagem bastante grande. E esta assemblagem tem também mais de 2.000 peças únicas e tem peças simplificadas também. Como conseguimos ver aqui, 24.399 peças, 2.701 partes únicas e 93 partes com simplificação. No Solid Edge, então, foi introduzido o Large Assembly Performance. Este Large Assembly Performance vai desligar certas definições de vista. Se conseguirem reparar aqui, quando eu ligo o Large Assembly Performance, notam uma ligeira diferença na visualização em termos de sombras, mas conseguimos ainda ir para lá do Large Assembly Performance. Conseguimos ir para lá do Large Assembly Performance ao fazer um estilo de vista novo, ou uma vista nova. Para isso, podemos escolher uma vista leve. Podemos escolher uma vista leve, como a light, neste caso de claro, mas leve à mesma. E podemos criar aqui um estilo novo. Escolhemos a light, escolhemos new e podemos dar o nome de large
Assembly Performance. Na renderização temos perspectiva, temos o anti-alias level que podemos pôr none, como é para trabalhar com a assemblagem e ter o máximo de performance. Aqui podemos tirar as linhas, os vetores ou as arestas, de maneira a ter menos features a mostrar. E aqui em baixo podemos também tirar as reflexões. Em termos de luzes e o background é à escolha de qualquer pessoa. Em termos de luzes não é necessário mudar muito. E em termos do ambiente podemos também dar clear e vamos aplicar. Agora temos um estilo de vista completamente feito para performance em assemblagens grandes. Outras coisas a falar sobre as assemblagens grandes têm a ver com as definições. Nas definições, as definições de vista, como conseguem ver, a View Transition está a cinzento, o Auto Sharpen está a cinzento e o Floor Reflection está a cinzento. Isto é porque o Large Assembly Performance Mode está ativo. Uma definição que é extremamente importante ter ligada é o culling. O culling o que vai fazer é fazer basicamente desaparecer objetos dependendo do seu tamanho ao fazer as transições, as rotações, os pans, etc. Temos também as opções que nos fazem decidir quais são os parâmetros para o software utilizar ao abrir assemblagens com um número de componentes únicos maior de um número que nós definimos. Por exemplo, as large assemblies eu defini que seria 1000 componentes únicos, ou seja, esta assemblagem aqui atrás já seria uma assemblagem que vai utilizar estes parâmetros e podemos escolher os componentes, podemos ativar ou desativar as partes, podemos simplificar automaticamente, ou seja, se a parte já tiver uma simplificação, ele vai abrir com a parte simplificada, e podemos ativar aqui um prompt para quando as partes são mudadas. Podemos também definir o software para abrir uma pré-visualização das assemblagens, de maneira a não demorar tanto tempo a abrir. Neste caso, só vai abrir uma pré-visualização, ou seja, não dá para mexer, não dá para alterar, não dá para modificar nada. E dá para definir um número de componentes em que o software utiliza automaticamente o Large Assembly Performance. Vou aqui então mostrar como funciona a abertura de assemblagens grandes. Por exemplo, eu posso escolher uma assemblagem, clicar Open As e aqui em baixo o software pode autoselecionar e aí ele vai buscar o número de componentes únicos que a assemblagem tem e vai abrir uma pré-visualização ou não. Temos aqui o checkbox para abrir a pré-visualização também e podemos diretamente do File Explorer abrir várias configurações. Então vamos escolher aqui o Large Assembly e vamos clicar em Open. Vai aparecer estes prompts para ligar o modo de performance ou não e vai dizer que estamos numa pré-visualização e não na assemblagem editável. Nesta assemblagem não é possível mover nada,
são apenas estes as funções que temos para utilizar, ou seja, estatísticas de assemblagem. Para tirar medições rápidas não é necessário estar a abrir uma assemblagem completamente para o fazer. Vamos então aqui mostrar a diferença das configurações e das simplificações. As configurações, como já tinha mencionado, mudam o número de componentes que são mostrados no ecrã. Por exemplo, se eu selecionar a configuração dos carros, em que só vai mostrar os carros e o chão, o software vai ficar extremamente mais rápido e mais leve. Outra coisa que queria mostrar era a diferença para enfatizar a importância do culling, a diferença do culling e que o culling faz. Como conseguem ver, já não há uma transição macia ou fluida e é muito mais frame por frame, se me estou a conseguir explicar. Ou seja, o culling para assemblagens grandes é extremamente importante. Vamos então mostrar aqui uma simplificação e como a fazer. Para as simplificações, o modo de simplificação do Solid Edge é basicamente outro modo para além do ordenado e do síncrono. Vou mostrar aqui. Podemos escolher aqui uma caixa. Conseguem ver que há muitas caixas. Cada palete destas tem 64 caixas. E estas caixas, ao ver de longe, não parece que sejam muito pesadas para mostrar, mas quando as abrimos, quando vemos estas caixas mais de perto, conseguimos reparar que elas têm tanto textura como estes rounds. Tudo isto são features que vão tornar o software mais pesado, principalmente com o número de caixas ou com o número de peças repetidas que algumas assemblagens têm. Para simplificar a peça, basta simplesmente vir à tab dos Tools, clicar em Simplify, isto vai nos abrir outro ambiente e neste ambiente conseguimos então, por exemplo, para simplificar este cubo, basta escolhermos os rounds. E o que este Delete Round vai fazer é, quando esta peça estiver simplificada, não vai ter os rounds. Podemos também tirar a textura desta peça. Por exemplo, vindo aqui, escolhendo o Model Default, podemos tirar a textura. Isto vai tornar o modelo mais leve. Podemos salvar. Sair, voltando aqui à assemblagem de top level, podemos então clicar em Use Simplified Parts e agora conseguem ver que já não há rounds aqui e isto melhora mais do que parece a performance nas assemblagens com muitas peças repetidas e com muitas peças no geral. Vamos então passar ao resto da apresentação. O ambiente era. O Era é um ambiente dentro do Solid Edge que serve só para fazer vistas explodidas, renderizações e animações. Daí que vem o nome: Explode, Render, Animate. Para as vistas explodidas, o Solid Edge consegue fazer dois tipos de vistas. As visuais, que serve para fazer uma explosão rápida
simples, não detalhada, e dentro do ambiente era em que é possível guardar a configuração, alterá-la, fazer certas modificações. Vamos então passar para o Solid Edge novamente. Para aceder ao ambiente do Era, vamos ao tab das Tools, clicamos aqui no Era. Já agora, vamos mostrar o Visual Explode. O Visual Explode está fora do Era, está na tab das Tools. E como conseguem ver, ao fazer a explosão, não há qualquer configuração e não conseguimos definir os movimentos dos. Olá, David. Não Olá, conseguimos. boa tarde. É verdade, já passei a ser análise. Com licença, peço desculpa. Não é possível configurar o movimento dos componentes, é só uma explosão rápida. Dentro do Era já temos a possibilidade de fazer uma explosão controlável. Vamos escolher aqui. Ok. Neste caso, não está a fazer a explosão por causa das relações. Podemos fazer aqui um quick fix para fazer uma explosão rápida. E vamos, por exemplo, escolher esta subassemblagem para ficar grounded. E no Relationship Manager podemos escolher as coisas as coisas que vamos falar hoje no ambiente Era dependem todas menos a renderização, ou seja, vistas explodidas e animações dependem das relações que os componentes têm, componentes ou subassemblagens têm uma entre as outras. Podemos então aceitar, só para uma demonstração rápida. Voltamos ao nosso ambiente Era e fazemos um Auto Explode. Como conseguem ver, não ficou como nós desejávamos, por isso podemos aumentar a dimensão da explosão. E neste caso vai ser uma explosão das subassemblagens, não vai haver uma explosão tão grandiosa como a visual, mas também nos vai dar muito mais controle. Podemos, por exemplo, reposicionar os elementos, podemos trazer com o drag component, podemos trazer estes componentes para cima. Podemos trazer estes componentes para cima ou para o lado, por exemplo. E vai haver linhas que nós podemos desenhar, ou seja, nós podemos desenhar a linha da roda, por exemplo, até à bateria. E vamos dar aqui este. Podemos dizer que eles têm términos ou não. Podemos ajustar estas vistas como nós queremos. Estas vistas também podem ser guardadas. Podem ser guardadas simplesmente criando uma nova configuração. E agora salvamos aqui a nossa configuração.
Já tinha outra vista explodida, que foi aquela que apareceu na apresentação, em que dá para ver basicamente todas as assemblagens repartidas. O corpo, a carroceria, melhor, o chassi, as rodas, as baterias, a direção e os bancos. Vamos então passar para as animações. As animações dão para criar no Solid Edge. Em assemblagens conseguimos definir relações e motores para criar estas animações. Dá para guardar estas animações diretamente com o motor de renderização do Solid Edge ou através do Quixote. O Quixote é uma aplicação de renderização a fotorrealismo fora do Solid Edge, mas é completamente integrada com o Solid Edge. Vou então mostrar a animação. Esta animação foi feita com motores lineares e rotacionais e podemos simular a animação aqui dentro do próprio ambiente de assemblagem. No entanto, ao vir ao Era, temos uma maior customização desta animação. Podemos aumentar aqui a velocidade. Dentro do Era, podemos também adicionar um caminho para a câmara, em que a câmara não vai estar estática. Vamos fazer aqui de outra maneira. Vamos abrir a animação diretamente no Era e não através da animação anterior. Ok. Dentro do Era, dá então para fazermos a renderização da nossa animação. Podemos gravar como Save as a Movie, em que conseguimos escolher o sítio onde nós vamos guardar, mas nas opções conseguimos escolher o estilo de vista que vamos utilizar. Por exemplo, se nós estivéssemos a trabalhar numa animação de uma assemblagem maior e quiséssemos ter uma performance melhor para trabalhar nela, mas depois querer ter um vídeo com outro estilo de vista, podemos escolher aqui o estilo de vista, podemos escolher a qualidade, compressão e a resolução. Podemos também, a partir do Era, renderizar esta animação. Vou então agora mostrar o resultado destas animações. Esta é a animação que foi gravada através do motor de renderização do Solid Edge. E esta é a animação que foi gravada através do Quixote. Como conseguem perceber,
as sombras são mais realistas, os materiais são mais realistas, etc. Ou seja, o Quixote é mesmo uma aplicação propositada para, para esta solução, para o fotorrealismo. Falando agora de renderização ou de fotorrealismo, o Solid Edge tem vindo a melhorar muito o seu motor de renderização e podemos criar vistas para fazer uma renderização quase a tempo real, que vamos mostrar agora no Solid Edge. Utilizando o exemplo dos bancos, podemos então abrir aqui a nossa assemblagem dos bancos e criar novamente uma vista. Desta vez não vai ser para melhorar a performance, mas para tornar a visualização mais realista. Podemos então escolher uma visualização já das pré-definidas e com o View Overrides podemos escolher as nossas características. Vamos escolher aqui o High Quality e o Physically Based Rendering são os mais importantes para este fotorrealismo dentro da Solid Edge, porque vão mostrar os materiais que eu já vou mostrar de seguida com as suas texturas corretas. Vamos então. O environment tem aqui um sphere map. Este sphere map também pode ser mudado para uma caixa de reflexão ou uma imagem panorâmica, mas neste caso vamos usar um sphere map e vamos salvar como fotorrealismo. Neste caso, como mudamos pouco em relação à vista anterior, a sua visualização vai parecer muito parecida. Mas podemos então vir aqui ao Style Palette e mudar o estilo das faces e dos corpos que estão presentes. Por exemplo, se quisermos fazer com que o banco seja de cabedal bege e outro banco seja de cabedal cinzento, podemos fazer isso. Podemos também mudar aqui estas pequenas faces para dar uns relevos. Vamos por aqui preto. E conseguem ver com o nosso, a nossa vista de fotorrealismo já parece quase feito num software próprio para rendering. Podemos mudar os nossos cintos também para, por exemplo, um castanho e um branco. E depois vamos só por aqui estes pretos. Para vocês verem a integração do Quixote com
no Solid Edge, nós mudamos os materiais dentro do Solid Edge, mudamos as cores dentro do Solid Edge, e ao ligar o Keyshot, ele vai-nos buscar as vistas que nós definimos, ou seja, vai-nos buscar a esfera de iluminação, vai-nos buscar os materiais e as cores que nós escolhemos dentro do Solid Edge. Então podemos fazer tudo dentro do Solid Edge e depois vir para o Keyshot para fazer realmente uma imagem mais realista. Isto porque o Keyshot acaba por se tornar um software pesado. Podemos voltar aqui ao Solid Edge. E vou mostrar agora então umas renderizações feitas no Keyshot. Esta era dos bancos na sua configuração original. Esta era dos bancos a seguir a serem mudadas as cores. Tenho aqui também renderizações de ajantes dos carros mostrado previamente, com diferentes materiais, com diferentes acabamentos. E torna-se uma ferramenta bastante útil quando queremos mudar as cores rapidamente e ver como elas ficariam na vida real. Fica como dado os conteúdos do webinar. Gostava agora de abrir uma sessão de perguntas e respostas. Se tiverem perguntas, podem escrever no chat do webinar e eu tento responder-vos ao melhor das minhas capacidades. Sim. Boa tarde, Pedro. Existe essa capacidade. Temos sempre que dar as relações certas. Ou seja, quando nós estamos a montar uma assemblagem, estamos sempre a dar as relações, na verdade. Mas, por exemplo, escolhendo aqui uma subassemblagem, ao editarmos a subassemblagem, neste caso não pode ser esta, porque está aberta, então o software vai diretamente ao fecheiro aberto. Mas se as editarmos dentro da assemblagem top level, podemos... Ok, sem fazer uma vista explodida automática. Vamos aqui voltar então. Se ao editar dentro da assemblagem consegue
consegue fazer o Visual Explode desta assemblagem e depois mostrar a assemblagem top level, mas é com uma certa opacidade. Existe também a definição de mudar a opacidade deste top level, que pode ser útil neste caso para essas explosões que estava a falar, mas tem que ser aberto, porque se for feito na top level ele vai explodir tudo automaticamente. Ok, já estou a perceber o que está a dizer. Já agora, sim, conseguem instalar novas versões do Quixote, mantendo a mesma versão do Solid Edge. O Quixote é uma aplicação standalone, por isso não é a versão do Solid Edge que vai definir a versão do Quixote. Então, no ambiente Era, podemos fazer o auto-explode ao nível da subassembly também. No entanto, esta subassembly tem, como eu tinha referido, tem que ter as relações certas. Neste caso, ok. Sim, consegue fazer o explode, por exemplo, neste caso o frame seria, os bancos seriam as últimas partes seriam as últimas partes a ser montadas e pode fazer, por exemplo, aqui consegue fazer quase uma linha de montagem por subassemblagem. Existe também a possibilidade de animar estas explosões e se calhar essa animação seria útil para o Pedro. Em relação a fazer as coisas por ordem, o melhor nesse caso é fazer o explode. O explode vai nos dar completo controle sobre todas as peças. Podemos também, então, escolhendo a subassembly, podemos também escolher a técnica nas opções. Pode responder à sua pergunta. Podemos explodir por a nível de subassemblagens ou a nível de partes individuais. Neste caso não vai explodir por causa das relações. Mais perguntas? Pedro, não sei se consegui responder à sua pergunta. Existe outra opção aqui no Visual Explode, também dá para
explodir por passos, mas nunca vai ser ao nível de precisão que eu penso que vocês querem. Ok. Vou deixar então, primeiro de tudo, agradeço a vossa presença e estão aqui os nossos contactos. Qualquer dúvida que tenham, podem contactar-nos e nós vamos ajudar. Dou então o webinar por encerrado.